noite a todos. Não estranhem eu estar aqui, por favor. Eu pensei até em pregar cantando para ficar menos nervoso, mas acho que não vai adiantar, não. Nós estamos nessa última... Não é a última pregação dessa série, a Armadura de Deus, mas é a última parte da armadura, a espada do Espírito. Coube a mim esse item tão importante da armadura. Então eu vou pedir a você, pegue a sua espada, tome ela na sua mão e vamos até Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, dos versículos 10 a 20. Efésios, capítulo 6, dos versículos 10 a 20. Diz assim o texto: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Essa é a palavra de Deus. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, ser gracioso conosco nessa noite, de maneira que a exposição da Tua palavra, Senhor, nos confronte, nos encoraje, nos instrua e nos torne cada vez mais parecidos com Cristo, Senhor. Assim nós oramos no nome dEle. Amém. Eu vou trabalhar nesse tema hoje com 3 pontos, diferente do pastor Jonatas de manhã, que quebrou essa tradição. Eu vou continuar. O primeiro seria o que é a espada do Espírito. O segundo, o que ela não é. E terceiro, o que ela faz. Pastor Jonatas, na primeira mensagem dessa série, disse o seguinte: nessa série de pregações você será conduzido em uma batalha, mas não se trata de uma batalha contra carne e sangue, mas contra forças espirituais. O fato é que Paulo nos compara a um soldado e nos coloca no campo de batalha. E levando em consideração que ele está fazendo referência a uma guerra espiritual, na qual nós utilizamos armas espirituais, todos os itens dessa armadura são indispensáveis. Por isso, Paulo diz para nos vestirmos com toda a armadura de Deus. Nenhum item deve ser deixado de lado ou desprezado. Mas é importante ressaltar que sem a espada do Espírito, você não será capacitado ou habilitado para usar nenhum outro item do arsenal. Nesse caso, diferente da armadura convencional, você primeiro toma a espada nas suas mãos e depois você veste a armadura. Vamos lembrar do que Paulo diz na carta aos Romanos: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sem essa espada você não pode se cingir com a verdade e vestir a couraça da justiça, pois, permitam-me a redundância, a verdadeira verdade e a justa justiça não existem à parte de Deus e da sua palavra. Como você vai calçar os pés com a preparação do evangelho da paz? De que evangelho estamos falando? Das boas novas que estão anunciadas na sua palavra. E o escudo da fé? Que fé é essa? Uma força de vontade, uma resiliência?
uma crença na capacidade do homem de superar obstáculos e vencer desafios. Não. É aquilo que nós temos aprendido aqui no púlpito. É uma atitude correta e de obediência ao que Deus nos diz na sua palavra. Sendo assim, irmãos, eu fiquei com o melhor da armadura. Mas não teve nenhum favorecimento. O pastor Jonatas, quando escolheu ali os pregadores, lançou o urim e o tumim, e a espada ficou comigo. É importante também ressaltar o que foi dito pelo pastor Jonatas. A única arma de ataque nesse arsenal é a espada. E eu sei que as crianças podem pensar aqui, os adolescentes, no escudo do Capitão América. Escudo do Capitão América, né? Mas numa batalha de verdade, irmão, se você lançar um escudo em alguém, você vai estar em sérios problemas, né? Em maus lençóis. Porque, primeiro, diferentemente do filme, o escudo não tem esse efeito bumerangue do Capitão América, ele não volta para você. E segundo, porque sem o escudo você fica totalmente vulnerável aos dardos do inimigo. Você também não vai pegar as sandálias ou o seu capacete e tacar no seu inimigo, não funciona assim. Eles são itens de defesa. A espada do Espírito é uma arma, tanto de ataque quanto de defesa. Vamos ao primeiro ponto, irmãos. O que é a espada do Espírito? O texto já diz, e é bem claro, é a palavra de Deus, são as Sagradas Escrituras, a Bíblia, a revelação especial do Senhor. Ela é necessária, não podemos conhecer verdadeiramente Deus ou a nós mesmos, a menos que Deus fale. E Ele faz isso por meio da sua palavra. Ela é suficiente, tudo o que precisamos para a vida e a piedade, para a salvação e santificação, já nos foi dado na Bíblia. Isso não quer dizer que as Escrituras nos falem sobre tudo o que precisamos saber sobre o que quer que seja, ou que exista um verso em algum lugar da Bíblia sobre cada um dos nossos problemas. A Bíblia não é exaustiva, mas ela é suficiente. A palavra de Deus possui autoridade. O Cristo, que também é Senhor, exerce o seu senhorio por meio da palavra. Rejeitar a palavra de Cristo é rejeitar o próprio Cristo. Em dias repletos de sermões medíocres, não podemos esquecer do que mais distinguia a pregação de Jesus da pregação dos escribas e fariseus, que era a sua autoridade. Irmãos, essas são as verdades inegociáveis para o cristão, e onde muitos têm tropeçado e se desviado. Porque a partir do momento em que você coloca em dúvida a soberania de Deus em preservar a sua palavra, você permite que o relativismo tome a sua alma. Que perigo isso, irmãos. O professor desse falso ensino é a antiga serpente, conhecido como Diabo e Satanás. E a primeira aluna desse velho e infame professor foi Eva. E ele já começa a sua aula distorcendo as palavras do Criador, conforme descrito em Gênesis. É verdade que Deus disse, não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Vocês percebem a sutileza? Mas dos seus intentos malignos, ele consegue fazer melhor ou pior, dependendo do ponto de vista. Eva responde que ela e Adão poderiam comer de todos os frutos, de todas as árvores, com exceção do fruto que está no meio do jardim, pois se comessem desse fruto, eles morreriam. A serpente não diz enfaticamente que Deus está mentindo, nas entrelinhas está dizendo isso. Mas ela suaviza o discurso, e essa é a maneira mais diabólica e perigosa de distorcer as Escrituras. É certo que vocês não morrerão. Essa é a resposta dela. O resto da história, todos nós já sabemos, e desde o Éden ele tem feito muitos alunos e discípulos empenhados em esvaziar a importância das Sagradas Escrituras. Mas bendito seja Deus que tem conservado a sua palavra ao longo dos séculos e levantado homens e mulheres para defendê-la. O fato é que desde os seus primórdios, a igreja tem confessado que as Escrituras são as próprias palavras de Deus. E por isso a igreja tem confessado que elas são livres de erro em tudo o que ensinam. Peço permissão aos irmãos para citar alguns pais da igreja e suas declarações a respeito das Sagradas Escrituras. Clemente de Roma: examine cuidadosamente as Escrituras, que são as verdadeiras declarações do Espírito Santo. Orígenes:
As Escrituras foram escritas pelo Espírito de Deus. Agostinho, confesso que tenho aprendido a prestar esse respeito e essa honra somente aos livros canônicos da Escritura. Somente a respeito destes eu posso crer firmemente que os autores foram completamente livres de erro. Esse ponto de vista dos pais da igreja primitiva persistiu na Idade Média. Tomás de Aquino, considerado o maior dos teólogos medievais, afirmou categoricamente: o autor da Escritura Sagrada é Deus. John Wycliffe, considerado a estrela da alva da Reforma, disse o seguinte: de fato, visto que toda a Escritura é a palavra do Senhor, nenhum outro testemunho poderia ser melhor, mais certo ou mais eficaz. Porque se Deus, que não pode mentir, falou algo em sua própria Escritura, que é ela mesma o espelho da sua vontade, então isso é verdadeiro. Um último comentário, irmãos, agora de João Calvino, um dos pais da Reforma Protestante. Comentando sobre o texto de 2 Timóteo 3, 16, 17, que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ele diz o seguinte: este é o princípio que distingue nossa religião de todas as demais. Sabemos que Deus falou conosco e estamos plenamente convencidos de que os profetas não falaram impelidos de si mesmos, mas sendo instrumentos do Espírito Santo, eles proferiram somente o que do céu foram comissionados a declarar. Bendito seja o Senhor pela sua palavra, uma espada afiada à disposição de todo crente. Segundo, o que ela não é? Ela não é a nossa sabedoria ou argumentação humana. Ela não deve ser confundida com as nossas habilidades argumentativas. A sabedoria humana, por mais valiosa que possa ser, não se compara à revelação divina contida nas Escrituras. Paulo afirma em 1 Coríntios 1, 25, que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, destacando a superioridade da palavra de Deus sobre qualquer pensamento ou raciocínio humano. Ela também não é a manipulação de textos bíblicos, um outro erro muito comum para justificar pontos de vista pessoais ou agendas particulares. Pastor Jonathan já falou no início da série também, quando o diabo tenta Jesus, utilizando das Escrituras de maneira incorreta. Pedro diz assim na sua segunda carta, no capítulo 3, 15 e 16, advertindo aqueles que torcem as Escrituras para a sua própria destruição. Ele diz: e considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas, há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais Escrituras para a própria destruição deles. Devemos nos aproximar das Escrituras com temor, pedindo sabedoria a Deus e respeitando o contexto e intenção original do texto bíblico. A espada do Espírito, a palavra do Senhor, também não é um amuleto místico. Deixar a sua Bíblia aberta no Salmo 91 na sua sala não cria uma espécie de campo de força que vai te proteger contra os males. Vocês já devem ter visto isso, certamente. Alguém aqui se lembra da caixinha de promessas? Eu tive uma. E era interessante, eu era mais jovem, e normalmente a gente saía de casa, eu ia lá e pegava o papelzinho, né? E aí, a caixinha de promessa em si não é um problema. O problema é você utilizar ela como uma espécie de horóscopo cristão, o que acontecia mesmo, né? Então, eu estava saindo de casa, eu pegava lá e... Maldito que faz a obra do Senhor relaxadamente. Senhor, eu só faltei o ensaio uma vez da música, Senhor. Alguma coisa desse tipo. Então, a palavra de Deus, ela não se presta a isso.
versículos isolados e fora de contexto. Nós não podemos tratar as Escrituras assim, acreditando que a mera citação delas traz proteção ou bênçãos automáticas. A espada do Espírito não é um objeto místico com poder inerente. O seu poder reside na verdade que ela contém e no Espírito Santo que a aplica aos nossos corações e mentes. Sem fé e entendimento, a repetição de versos bíblicos é vazia e ineficaz. A espada do Espírito também não é uma arma de vingança ou malícia. Não deve ser usada dessa maneira, nós somos chamados a falar a verdade em amor, o que significa usar as Escrituras para edificação, correção amorosa e encorajamento, não para ferir ou destruir. Lembremos que a nossa luta não é contra a carne e sangue. A espada do Espírito não é para atacar pessoas, mas sim para combater mentiras e enganos espirituais. Terceiro ponto, o que ela faz? A palavra de Deus instrui e corrige. Ouçam com atenção o que diz a carta aos Hebreus, no capítulo 12, do versos 7 a 11. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos, que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Irmãos, quando eu estava meditando nisso, que o Senhor também nos disciplina e corrige por meio da sua palavra, e que os nossos pais, de certa forma, são um exemplo, ainda que imperfeito, me vieram à mente três coisas: minha infância, minha mãe e um chinelo. Não um chinelo qualquer, mas um chinelo voador, com um GPS impecável. Ele sempre chegava no seu destino. Uma vez eu me lembro que eu e meus irmãos queríamos muito ir ao fliperama. Eu sou do tempo que existiam fliperamas, né? Hugo também, né? E a gente queria muito ir. O fliperama, na minha época, quando eu era criança, o videogame ainda era uma coisa que estava nascendo, né? Então, o fliperama era uma loja que tinha muitas máquinas de jogo, né? E muitas vezes realmente não era um ambiente muito legal. E a minha mãe foi muito sucinta. Ela disse: se eu souber que vocês foram ao fliperama, vocês vão apanhar. Que palavra mais clara do que essa? E não é assim a palavra de Deus, irmãos? Elas estão repletas de avisos, de orientações de um Deus amoroso. Ele aponta o caminho de retidão e nos diz: permaneçam nele. Eu me lembro que no domingo passado, a Nívia, na oração de confissão de pecados, ela disse que muitas vezes nós escolhemos não obedecer a Deus. É verdade, irmãos. E isso traz consequências. Voltando à história, o que eu e meus irmãos fizemos? Nós três ficamos em casa, fazendo atividades lúdicas? Não! Nós fomos ao fliperama. Foi divertido? Foi. Porque o pecado nem sempre a gente faz chorando, né? A diversão acabou rápido, porque o dinheiro era curto, né? E voltamos para casa. E quando chegamos, quem estava na porta? Aquela figura imponente, os seus olhos chamejantes, o seu instrumento na mão. Nós poderíamos ter voltado para a rua, né? Mas a verdade é que uma hora você tem que voltar para casa e aceitar a disciplina. E quanto mais cedo você fizer isso, menor é o dano. E lá fomos nós. Eu era o mais novo, né? Então eu fui por último, né? E nem doeu tanto, confesso. Talvez porque minha mãe já estivesse cansada, ou porque eu era o caçula, né? Meus irmãos reclamam até hoje que eu era o favorito. Não doeu tanto,
E aí eu subindo as escadas para o meu quarto, cometi um erro terrível. Essas coisas ficam na memória décadas depois ainda, né? Naquele choro meio fingido, porque tinha que parecer, né? Eu dei uma risadinha. E quando eu dei essa risadinha, eu olhei para minha mãe, e a minha mãe olhou para mim. E minha mãe correu numa velocidade que eu nem sabia que ela tinha na minha direção, do tipo assim, agora você vai chorar de verdade. Irmãos, antes dela chegar em mim, eu já estava chorando de verdade mesmo. Eu não tinha nem apanhado ainda, eu já estava chorando já. Eu sou grato a Deus. Mãe, eu te amo, mãe. Te amo. Eu sou grato a Deus pela correção que eu recebi dos meus pais. Eles, muitas vezes, são bons exemplos da correção de Deus. Ela é dolorosa, porém necessária. A palavra de Deus também conforta e encoraja. O conforto que a palavra de Deus oferece está enraizado na soberania e na graça de Deus. Em meio às dificuldades e aflições, as Escrituras lembram os crentes de que Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre o sofrimento humano. Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A palavra oferece conforto ao garantir que Deus tem um propósito soberano e benéfico, mesmo nos momentos mais difíceis. Saber que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo nos dá a segurança de que a salvação é uma obra inteiramente de Deus. Não depende dos méritos ou esforços humanos, mas da graça irresistível e imutável de Deus. Isso traz paz ao nosso coração, pois reforça que em Cristo nada pode separar o crente do amor de Deus. A palavra de Deus não apenas consola, mas também desafia e motiva os crentes a viverem de acordo com os preceitos divinos. A vida em santidade do cristão é uma resposta de gratidão à graça de Deus. Somos exortados a viver uma vida santa, como está escrito em 1 Pedro 1, 15 e 16, que diz o seguinte: pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Somos chamados para o crescimento espiritual e a conformidade à imagem de Cristo. Ela também é arma de defesa e ataque. Como arma de defesa é usada para repelir os ataques do inimigo e nos proteger contra a sedução do pecado. Diz o salmista: guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Observe que o salmista não diz: eu sou forte, por isso resisto às tentações. Não, a sua arma de defesa é a palavra de Deus. Como arma de ataque, ela nos capacita a tomar a ofensiva, proclamando a verdade e derrubando argumentos contrários ao conhecimento de Deus. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versos 4 e 5, diz: porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ela desmascara mentiras, corrige erros e oferece a verdade libertadora do Evangelho. Irmãos, a palavra de Deus é uma espada afiada. Você não afia a espada, você se afia nela. Isso significa conhecer melhor a palavra de Deus para poder amar mais a Cristo, pois é a Escritura quem revela quem Ele é. Vocês se lembram daquela espada lendária, Excalibur? O interessante é que tem duas histórias sobre como o rei Arthur conseguiu ela. Numa, ele recebe a espada da dama no lago, né? Essa também. E numa outra, a espada está cravada em uma pedra, talvez essa seja até a mais conhecida, né? Já tivemos muitos filmes e desenhos sobre isso. E ele consegue desencravá-la. O que essas histórias têm em comum é que só alguém nobre e puro de coração poderia empunhar essa espada. Mas quando se trata da espada do Espírito, irmãos, ninguém é digno de empunhá-la. Nós só conseguimos compreender o que vemos, lemos e ouvimos por causa do Espírito Santo que habita em nós e nos dá entendimento.
e por causa da multiforme graça de Deus, que nos reveste com a justiça de Cristo. 3 breves aplicações, irmãos. Primeiro, ame estudar a palavra de Deus. Ela precisa preencher nossas mentes e corações para que sejamos frutíferos, para sermos como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, como está escrito no Salmo 1. Segundo, ame meditar e memorizar as Escrituras. Irmãos, pode chegar um dia em que tudo nos será tirado. Bens, família, até mesmo esse espaço aqui. Nós temos aprendido aqui a pensar que nada disso aqui é garantido ou permanente. Os dias são maus, o espírito do anticristo está aí. Mas sabe que ninguém pode tirar de você, de mim, de nós? A palavra de Deus. Está na nossa mente, no nosso coração. Ninguém pode tirar essa espada da nossa mão. Amém? E ame praticar a palavra de Deus. Outro dia, os meninos estavam conversando com a Sofia lá em casa a respeito da leitura das Escrituras. E eu achei interessante, acho que foi o Mateus que falou para ela. Falou, olha, que ela falou, estou lendo a Bíblia. E ele falou assim, tá bom, a leitura da Bíblia ela tem que vir daqui para cá e depois para cá. O conhecimento sem transformação não glorifica a Deus. É uma casa construída na areia, não tem alicerce e afunda na primeira tempestade. Que o Senhor encontre em nós soldados dispostos, devidamente armados e prontos, combatendo o bom combate e servindo a Ele com disposição e alegria. Amém? Amém. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos para que o nosso crescimento nas Escrituras seja constante e visível e que isso nos torne crentes maduros na fé, desejosos de servir uns aos outros e fazer a Tua vontade. Assim oramos, no precioso nome de Cristo. Amém.